mais uma videoaula. Esta aqui é um capítulo especial dentro do tema termodinâmica, porque eu tinha alguns alunos que estavam com a dificuldade de entender o tema energia, porque esse tema aparece em muitas videoaulas e ela assume características diferentes em cada uma delas. Então eu gravei essa videoaula para tentar explicar isso para todos vocês. Energia aparece em vários momentos da nossa vida. Nós temos a energia nuclear, nós temos a energia hidrelétrica, que chega até a nossa casa, pode ter começado como energia nuclear, ou como energia solar, ou como energia hidrelétrica, e ela chega até a nossa casa como energia elétrica. Ela pode ter tido início nos parques eólicos, ou seja, como energia eólica, ou mesmo como energia solar. Mas nós também usamos o tema energia como energia de um corpo em movimento, que é a energia cinética, ou a energia, nos jogos de futebol, ou a energia que tem quando você está fazendo esporte, você está gastando energia, ou levantando peso, ou mesmo numa corrida. Então, como que essa energia, como que a gente liga todos esses pontos, e todas essas diferentes formas de energia? Energia está sempre relacionado a um outro conceito muito importante na física, que é o conceito de trabalho. Então, energia e trabalho são duas grandezas que estão intimamente relacionadas na física, e nós vamos explicar as duas para que a gente possa deixar esse conceito bastante claro. Então, o que é trabalho na física, Trabalho na física, vamos lá, aqui eu tenho o meu plano. Neste plano aqui, vamos explicar o trabalho primeiro no campo da mecânica. Eu coloco aqui um bloquinho, uma massa, um corpo qualquer. Ele está lá parado, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, que diz que os corpos, se eles forem deixados sozinhos, eles tendem a ficar no estado inicial deles, ou parados, ou em movimento retilíneo uniforme. Então eu vou pegar esse corpo aqui e vou deixar ele paradinho lá. Para que ele se mexa, para que ele se movimente, eu preciso fazer uma força sobre ele. Na hora que eu faço uma força sobre esse corpo, o que acontece com ele? Ele se desloca. Então, aquele corpo que estava na posição inicial ali, ele sofre um ΔS, uma variação da posição, ou um deslocamento. E o trabalho, a grandeza física denominada trabalho, é o produto, é a multiplicação entre esta força e o deslocamento. Então só existe trabalho quando eu tenho uma força atuando sobre o corpo e existe deslocamento desse corpo. Se ΔS for igual a zero, não existe trabalho. Se não existe força atuando sobre o corpo, também não existe trabalho. E não é toda a força que produz trabalho, é apenas a componente da força que está na mesma direção do deslocamento. Então aqui a gente precisa fazer a decomposição dessa força na sua componente que está ao longo do movimento. Então aqui, se o movimento foi na horizontal, se esse ΔS ocorrendo ao longo desse plano aqui que está na horizontal, a gente tem que fazer a decomposição desta força. Vocês já lembram da videoaula de decomposição de forças. Eu tenho um ângulo aqui, alfa, entre o ângulo que foi aplicada a força e o eixo x aqui, que é o eixo do deslocamento. E aí a componente, fx aqui, é dado por f cosseno de alfa. Então esta componente fx aqui é esta parcela aqui, f cosseno de alfa, que agora quando eu multiplico por ΔS, eu obtenho a grandeza trabalho. Então, trabalho é F vezes cosseno de alfa vezes ΔS. Esta aqui é a fórmula, ou a forma de mensurar ou de quantificar o trabalho que uma força faz quando ela está deslocando um corpo. Então, aqui podemos escrever também como trabalho igual a Fx vezes ΔS.
E o que é energia, né? O que nós queremos dizer quando nós falamos estou sem gás ou quando nós falamos estou cheio de energia? Quando eu falo que eu estou sem gás, significa que eu estou com vontade de ficar paradinho no meu canto, não estou com vontade de fazer nada, não estou com vontade de produzir nada. E quando uma pessoa diz que está cheia de energia, significa que ela está pronta para fazer movimento, ou ela está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, ou está se movimentando. Na física, a energia está associada à capacidade de um sistema ou de um corpo de realizar uma ação. De uma forma mais precisa, em termos mais técnicos, a gente diz que energia é o potencial de realizar trabalho. Fazendo aqui aquele paralelo com o nosso dia a dia, quando eu estou sem gás, meu potencial, a minha energia, o meu potencial para realizar trabalho é baixo. E quando eu digo que eu estou cheio de energia, significa que eu estou com muita vontade de fazer alguma coisa, fazer uma ação. No caso da física, uma ação está relacionada ao conceito de trabalho. E aí a gente tem diversas classificações ou termos que a gente usa para quantificar ou para descrever a energia. Por exemplo, a energia cinética é a energia que está associada a um corpo em movimento. Então, quando um corpo está em movimento, ele possui energia. E a gente chama essa energia de energia cinética. Existe uma outra energia, que é uma energia que está armazenada. Então, existe a energia potencial, que é aquela energia que está armazenada no corpo. O corpo tem a capacidade de transformar essa energia em movimento, em trabalho, mas a gente chama isso de energia potencial, porque ela está armazenada. A energia potencial ainda pode ter diversas formas, dependendo do que tipo de forma ela está armazenada. Então, por exemplo, a gente tem a energia potencial gravitacional, que é a energia que está armazenada em função da altura de um corpo, ou da posição desse corpo, quando ele está sujeito a um campo gravitacional. Então, quando você tem um corpo aqui na Terra e você coloca ele lá no 10º andar, ele tem uma grande altura, ele tem uma grande energia potencial, porque se você soltar esse corpo, ele vai se movimentar. Então, ele vai transformar aquela energia potencial dele em energia cinética, ele transforma aquilo em movimento. Existe a energia potencial elástica, que é a energia que está armazenada quando você deforma uma mola ou um elástico. Então, quando você comprime um elástico, existe uma energia ali. Tanto que se você soltar o elástico, ele pau! Ou se você soltar a mola, ela empurra alguma coisa. Temos a energia potencial elétrica, muito parecida com a potencial gravitacional. A gravitacional está associada a um corpo colocado num campo gravitacional. A energia potencial elétrica está associada a uma carga elétrica colocada num campo elétrico ou num campo magnético. Existe a energia atômica, que é a energia que está associada na constituição dos átomos. Então, quando a gente tem os elétrons, os prótons, os nêutrons lá dentro do átomo, para que eles fossem colocados naquela fórmula, existe uma energia que foi adicionada àquele sistema. E quando esse sistema é quebrado, você tem energia atômica, tanto nos reatores nucleares quanto nas bombas atômicas. Existe a energia térmica, que é a energia associada à temperatura. Então, sempre que um corpo está com uma temperatura mais alta, as suas moléculas estão mais agitadas, ou seja, existe uma energia dentro daquele corpo e a gente pode aproveitar essa energia. Então, todos esses diferentes tipos de energia podem ser transformados através de máquinas de um lado para outro e podem sempre ser a transformação normalmente em que a gente está interessado, ou eu estou transformando para que eu possa realizar trabalho, ou eu estou transformando trabalho em energia para que eu possa armazená-la de alguma forma, para que eu possa utilizá-la posteriormente quando eu necessitar. Existe também, esqueci de falar aqui, da energia solar, que é a energia que está associada às ondas eletromagnéticas, também conhecida como luz, que provém do Sol, que por sua vez
tiveram origem numa reação de fusão nuclear, ou seja, né, lá no Sol acontece a liberação de uma energia que está armazenada nos átomos através de um processo de fusão e depois ela atravessa o espaço e vem parar aqui na Terra através de ondas eletromagnéticas e nós conseguimos aproveitá-la aqui ou para esquentar alguma coisa ou transformar essa energia solar em energia elétrica também. A energia eólica é outra energia que está associada ao movimento dos ventos e que naquelas grandes estações ou parques eólicos nós também conseguimos transformá-la em outra energia que é mais fácil de ser utilizada, que é a energia elétrica. Vejamos aqui as duas formas principais do trabalho. A gente tem o trabalho mecânico, a gente já falou um pouquinho dele, que ele está associado quando eu pego um corpo que tem uma massa m, eu aplico uma força sobre ele e ele se move. Quando ele se move, ele passa da posição S0 para a posição final SF e ele tem um deslocamento. E aqui, né, a gente já viu que o trabalho é a força que está no mesmo sentido do deslocamento. Então, o trabalho num sistema mecânico é dado por F vezes cosseno do ângulo alfa vezes o ΔS. O trabalho, também dentro da termodinâmica, a gente estuda o trabalho realizado por um gás. E qual que é o trabalho realizado por um gás? Ele está associado ao volume e à pressão desse gás. Então aqui eu tenho um recipiente, eu coloco um êmbolo aqui que pode subir e descer. Este êmbolo aqui está preenchido por um gás e ele tem um volume e uma determinada pressão aqui a que ele está submetido. Do mesmo jeito que eu preciso, para alterar a posição deste corpo aqui, eu aplicava uma força, num sistema termodinâmico, num sistema onde eu tenho um gás, para que eu altere o volume deste gás, eu tenho que fornecer uma certa quantidade de energia para esse gás. Esta quantidade de energia, que é fornecida através de uma fonte térmica, aqui é fornecida através de uma força, esta energia aqui térmica é transformada, né, numa expansão de volume. Então o gás empurra aquele êmbolo e passa a ocupar agora um volume maior. Ele tem aqui a pressão a que ele está submetido, ele tem aqui o volume a que ele está submetido e existiu aqui uma variação de volume, um ΔV. Ele também pode ser observado por este aumento na altura aqui, que a gente vai chamar de ΔH. A gente já viu aqui na mecânica que trabalho é força vezes deslocamento. Aqui a gente tem a mesma coisa. Trabalho é força vezes deslocamento. Só que aqui eu estou chamando de ΔH ao invés de chamar de ΔS. Só porque agora eu estou falando uma mudança de altura. Mas é uma mudança na posição. Eu chamei de ΔH. Vamos lembrar também do conceito de pressão. Que pressão é força dividido por uma determinada área na qual ela está aplicada. Então eu também posso escrever que força é igual a pressão vezes a área. E agora eu tenho que trabalho é pressão vezes a área vezes ΔH. Se você lembrar lá das aulas de geometria, área vezes uma altura é igual a um volume do corpo. A área vezes ΔH, então, é igual a esse delta volume. Então a gente agora chega na fórmula final do trabalho para os gases, que é trabalho igual a P vezes ΔV. Então sempre quando a gente está usando aqui trabalhos, como nós estamos falando de energia e trabalho no âmbito, né, no mundo da termodinâmica, a gente usa muito esta expressão aqui, porque os gases estão principalmente associados às mudanças dos gases, estão associados a essas duas grandezas, principalmente pressão e volume. E a terceira grande grandeza é a temperatura de um gás. Mas o trabalho está associado somente a essas duas grandezas, pressão e volume. Outros pontos importantes aqui no trabalho mecânico, eu digo que quando a força e o deslocamento têm o mesmo sentido, o trabalho é positivo.
Por quê? Porque o corpo acelera, ou seja, a sua energia cinética aumenta. Quando eu tenho a força no sentido contrário ao deslocamento, ou seja, em sentidos opostos, o trabalho é negativo, ou seja, o corpo desacelera e a energia diminui. Então, trabalho no ramo da mecânica, o trabalho é igual à variação da energia cinética de um determinado corpo. No gás, quando a gente sofre expansão, ou seja, ΔV positivo, a gente diz também que o trabalho é positivo. E quando o gás sofre compressão, ΔV menor do que zero, o trabalho é negativo. Lembra, né? Trabalho igual a pressão vezes ΔV. ΔV negativo, trabalho negativo. ΔV positivo, trabalho positivo. No caso da mecânica, trabalho é variação da energia cinética. No campo da termodinâmica, a gente tem aqui a primeira lei da termodinâmica, que diz que a quantidade de energia fornecida ao sistema, ela se transforma ou ela se divide em duas, ela se transforma em dois tipos de energia: trabalho e variação da energia interna do gás. E a variação da energia do gás está associado à variação de temperatura. Então, vamos lá. A quantidade de energia fornecida ou causa uma variação de temperatura, que é o ΔU, ou causa uma variação de volume, que é quando o gás realiza trabalho. Então, voltando lá no ponto inicial dessa nossa videoaula, energia é um conceito da física que está associado à capacidade de um sistema ou à capacidade de um corpo em realizar uma ação. De forma mais precisa, energia é o potencial de realizar trabalho. E como um corpo realiza trabalho, né? Como a gente faz essa transformação? Aqui eu tenho a massa M1, que a gente já viu. Se ela tem uma determinada velocidade, se ela tem velocidade zero, ela não tem capacidade nenhuma, ela não tem energia nenhuma, ela não tem capacidade nenhuma de realizar trabalho. Mas se ela tem uma velocidade v, então ela está correndo aqui, né? Ela está andando aqui com a velocidade v, qual é a capacidade de realizar trabalho dela? É essa energia aqui. A energia cinética dela é dada pela expressão 1 meio de massa vezes velocidade ao quadrado. Então, esta energia aqui pode ser utilizada para realizar trabalho. E como que ela realiza trabalho? Na hora que ela se choca com uma outra massa. Na hora que essa massa M1 se choca com essa massa M2, ela realiza um trabalho sobre essa massa M2. Ela desloca essa massa, ela empurra. Então aquela energia inicial, ela agora, este grupo aqui, M1 mais M2, passa a se deslocar com uma velocidade 2. Então a gente tem que a energia cinética que se conserva, energia cinética inicial, passa a ser agora meio de M1 mais M2, vezes a velocidade com que esse conjunto agora está se deslocando. A gente pode separar isso aqui. Então, energia cinética, a energia cinética deste bloco 1, agora com a velocidade V2, e a energia desse bloco 2, também com a velocidade V2. Então, energia cinética inicial desse bloco se dividiu em duas parcelas aqui, a do bloco 1 e a do bloco 2 agora, que se movimenta com uma velocidade menor, mas agora você tem que esta transferência de energia faz com que esse corpo passe a se movimentar, ele adquire uma energia. Então, o trabalho realizado pelo corpo 1 sobre o corpo 2 tem esta grandeza aqui, que é energia cinética do corpo 2, que é meio de mv ao quadrado. E no campo de um gás, né, no campo da termodinâmica, a gente tem aqui o nosso recipiente, o nosso cilindro, o nosso êmbolo, preenchido aqui por um gás, sujeito a uma pressão e ocupando um volume inicial. Da mesma forma, ele precisa receber uma quantidade de energia de uma fonte térmica para que ele possa se expandir, aumentar de volume, e então este aumento de volume é que está relacionado à
ao trabalho realizado. Então, sempre que um gás muda de volume, ele está realizando um trabalho. Se o ΔV é positivo, o trabalho é positivo. Se ele está sendo comprimido, o ΔV é negativo e, consequentemente, o trabalho realizado também é negativo. Lembrando aqui, a quantidade de energia que é transferida a um sistema através dessa fonte quente aqui pode virar trabalho e pode virar energia interna. Lembrando, trabalho é P vezes ΔV e energia interna é 3 meios de nRT. N é o número de moles, R é a constante universal dos gases. Então, quando você observar um sistema térmico, a quantidade de energia térmica que é transferida para ele, ou vira uma parcela vira trabalho, essa parcela está associada ao volume, e uma parcela vira energia interna. E esta parcela que vira energia interna está associada à variação da temperatura. E aqui, né, lembrando quem é quem, U é a energia interna do gás, N é o número de moles, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura expressa em Kelvin. Então, revendo tudo que nós vimos hoje, energia é o potencial de um sistema ou de um corpo de realizar trabalho. Vimos que o trabalho mecânico é dado pelo produto da força pelo deslocamento, mas apenas a componente da força que está na direção do deslocamento. Vimos que o trabalho de um gás é dado pelo produto entre pressão e variação do volume. Trabalho está associado à variação da energia. No caso da mecânica, o trabalho é a variação da energia cinética. E no caso da termodinâmica, a energia fornecida ao sistema pode se transformar em dois tipos de efeitos: trabalho e variação da energia interna. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e que o conceito de energia e trabalho tenha ficado mais claro para vocês. Então, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Vejo vocês na próxima videoaula.